Sejam muito bem-vindas ao nosso 5º dia da jornada Despertar do Feminino Instintivo. Hoje o nosso chamado é para utilizar o corpo como uma porta para acessar sentimentos e lugares que a mente racional não consegue alcançar. Então, nós vamos fazer uma prática para soltar um pouquinho o quadril, a pelve. Vamos trabalhar juntas nesse intuito. E antes de começar, eu gostaria de fazer com vocês primeiro um momento para abrir o nosso campo, abrir o nosso portal. Vou começar acendendo o incenso, fazendo uma defumação aqui. Caso você seja adepta, pode utilizar esse momento aí também na sua casa, preparar um incenso ou acender uma vela, deixar o ambiente mais confortável. E eu também gostaria de fazer uma tiragem aqui as nossas cartinhas do oráculo de leitura corporal. E ele é um oráculo muito profundo. Vamos fazer primeiramente, com esse ritual, a oração do oráculo e tirar uma carta. Eu vou intencionalizar para todas nós, para a nossa jornada, o nosso propósito, e tirar uma carta em conjunto, uma carta coletiva, para iniciarmos a nossa prática. Então, vamos juntas? Então, vamos começar nos assentando com as pernas cruzadas. Encontre o cruzar de pernas confortável para você hoje. Percebe se os 2 ossinhos do quadril estão tocando no chão, os isquios, coluna alinhada, traz os ombros para cima, para trás e para baixo. Feche os seus olhos, traga as mãos nos joelhos. Se você estiver me assistindo de dia, pode deixar as palmas das mãos viradas para cima, se o sol ainda estiver no alto. Se já tiver passado do pôr do sol e estiver à noite, mantenha as palmas das mãos viradas para baixo. E vamos começar respirando profundo. Inspira, enchendo os pulmões. E expira lentamente, relaxando seu corpo. Usa a respiração para se conectar com o todo, do qual todas nós somos parte. E assim também a gente conecta as nossas energias umas com as outras, nesse ciclo que criamos aqui. Inspira. Continue respirando profundo, percebendo seus pulmões se expandindo. Percebe seu abdômen se expandindo. E todo o seu corpo relaxa enquanto solta o ar lentamente pelo nariz. Nessa prática de hoje é importante que a gente mantenha a atenção consciente para que a respiração aconteça sempre pelas narinas, não deixe o ar sair pela boca. De vez em quando acontece, pode acontecer caso a postura esteja exigindo um pouco do seu corpo, mas caso isso aconteça e você identifique algum desconforto, pode sempre parar, aguardar a respiração se acalmar, para que você consiga voltar a respiração apenas pelas narinas. Eu vou fazer a tiragem aqui da nossa carta, vou ler para nós. Pode permanecer aí de olhos fechados, respirando profundamente, se conectando com o seu corpo, com tudo aquilo que existe, da pele para dentro, com o seu universo interior. Tenta observar como está a sua mente nesse momento, como estão os seus sentimentos hoje. Talvez você esteja mais agitada, ansiosa, a mente acelerada. Ou talvez você esteja tranquila, mais em paz, introspectiva. Tudo faz parte de um ciclo
e somente acolha o seu sentimento de agora. A cartinha que eu tirei para nós. Autorize-se viver e deixe-se acontecer. No excesso de preparos, o natural desaparece e a energia se esvai. A vontade se enfraquece e a realização, que é uma condição formadora do amor por si, é vivida como um esforço ou um simples cumprimento da obrigação. É uma mensagem bem profunda, né? E eu acho que diz bem sobre isso que falamos na intenção da nossa prática, de entender os desconfortos, aprender a olhar para eles com amor, com carinho e deixar acontecer. Então, vamos começar a nossa prática. O nosso primeiro exercício, vamos começar um exercício respiratório. Então, caso esteja desconfortável para você permanecer com as pernas cruzadas, está sentindo dor na lombar, pode se deitar no chão e deixar as pernas, os pés tocando no chão. Permanecer aqui nesse momento meditativo. Então, escolhe aí agora, aproveita esse momento para ver o que está mais confortável para você. E vamos fazer 6 ciclos de respiração, com uma respiração que consiste em inspirar em 4 segundos, segurar por 1 segundo e expirar em 6. Então nós vamos fazer o primeiro juntos e depois pode fechar os seus olhos, continuar a sua contagem no seu tempo. Solta todo o ar dos pulmões, esvazia. Inspire em 1, 2, 3, 4. Segura 1. Solta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continue a contagem. Sem pressa. Deixe o seu corpo ir se acalmando. Pode trazer as 2 mãos no baixo ventre. E isso vai te ajudar a perceber esse movimento do abdômen, do seu pulmão se expandindo. Concentra nesse movimento. Percebe como ele se expande e relaxa. E eu quero que você traga à sua mente a afirmação, repita para si mesmo. Eu estou segura para sentir. Eu estou segura para sentir. Continue respirando. Se sentir alguma tontura, pode voltar a respiração ao ciclo normal. Mas caso seja possível, mantenha essa contagem de 4, 1 e 6. Essa respiração ajuda a acalmar a mente, trazer clareza, relaxar o seu corpo, seu sistema nervoso. Nos permite sair um pouquinho de um estado de reatividade para um estado de profunda presença. Então aproveita esse momento. Da próxima vez que expirar, soltando todo o ar dos pulmões, nós vamos mudar, vamos nos deitar com as pernas, os pés tocando no chão. Para quem estava sentado, vamos nos deitar. Continua com as mãos aqui. Perdão. As mãos aqui no baixo ventre. Percebendo a sua respiração, pode permanecer de olhos fechados para trazer maior consciência corporal. E a primeira sensação que eu quero que você perceba aqui é ali na sua lombar, que está encostando no chão. Percebe que tem uma curvatura natural da sua coluna na lombar
Então, obviamente, ela não fica inteira tocando no chão. E quando você inspira, o abdômen e o peito se expandem, esse contato da lombar aumenta com o tapete, e expirando, vai criando esse espaço novamente. Pode até dar uma leve projeção do quadril para frente e para trás, movendo um pouquinho aqui a sua lombar, como se fosse uma empinada no bumbum e uma contraída nos glúteos. Vai fazendo esse movimento unido com a respiração. Deixa essa respiração ficar mais profunda. E aqui, respirando com esse movimento, eu quero que você vá fazendo o scan mesmo de todo o seu corpo. Começando lá pelos pés, sente a sola dos pés tocando no chão. Sente as suas panturrilhas flexionadas, tocando lentamente, sutilmente nas suas coxas, enquanto suas pernas estão dobradas. Sente o seu joelho que se movimenta sutilmente com esse movimento. Percebe as suas coxas, como elas tensionam, se existe algum músculo que se contrai. Percebe agora os seus quadris, os seus glúteos. O que acontece ali neles com esse movimento? Vai deixando o movimento liberar a sua lombar, trazer um relaxamento com essas microflexões. O seu abdômen relaxado, se expandindo e retraindo com a respiração. O seu peito aberto, os ombros tocando no chão. Os braços, cotovelos tocando no chão. Os antebraços e as mãos tocando no seu abdômen. Sente o calor do seu corpo sob as suas mãos. E por fim a sua cabeça relaxada no chão. Vai parando o movimento. Deixa a respiração fluir naturalmente. Respira. E nós vamos mudar agora. Pode se levantar novamente. Abre os seus olhos. Nós vamos fazer a postura do meio pombo e vamos permanecer por um tempinho nela. As próximas posturas todas que vamos fazer, a gente vai tentar permanecer um pouco nelas, que é justamente para trazer essa liberação da flexibilidade ali, né? Soltar as articulações, as tensões acumuladas e liberar mesmo as emoções reprimidas nos quadris, né? Que a gente tem o músculo, o famoso músculo das emoções reprimidas e pessoas. Então, vão ser posturas que a gente vai trabalhar essa musculatura a fim de deixar fluir, surgir, emergir do profundo aquilo que está guardado. Então, permita que o seu quadril nas posturas se renda ao chão, entrega mesmo o seu corpo à respiração, busque encontrar de alguma forma um conforto na postura. Use os acessórios indicados na mensagem, caso você precise adequar alguma postura para encontrar esse conforto, tá? E eu quero que você foque bastante nas sensações que vão acontecer no seu corpo. Percebe se surge um calor interno, se o seu corpo esfria, percebe se traz um peso emocional, se você se sente leve, se você sentir tristeza, angústia, tá tudo bem. Só deixa fluir, deixa acontecer e naturalmente se dissolver na postura, tá? Então, eu indico uma permanência de 2 a 3 minutos em cada postura. Eu vou demonstrar, você pausa o vídeo aí, faz no seu tempo, permaneça o tempo que achar necessário em cada uma, tá? E vamos lá. O meio pombo, você vai deixar. Traz primeiro a sua perna direita bem em 90 graus aqui mesmo, tá? Você tá sentada, a coxa sai do quadril e vira em 90 graus. Traz a outra perna, a perna esquerda lá para trás também. Tenta fazer da mesma forma, um ângulo de 90 graus com essa perna também. O quadril vai estar projetado aqui para a perna direita, para frente. Tenta projetar mesmo, levar o ossinho do quadril para frente, manter os dois alinhados aqui nessa direção. E daqui, se for possível, se não gerar um desconforto,
você vai projetar o seu tronco para frente, trazendo o umbigo em direção às pernas, tá? Seja com as mãos no chão, caso você seja mais flexível, tenha flexibilidade, pode ser que você consiga levar os antebraços no chão, encontre aí o que for confortável e permaneça, tá? Caso o seu quadril fique muito alto, você pode usar um bloquinho, um cobertor enroladinho, uma almofada também. Coloca aqui nesse espaço entre o quadril e o chão e foca em levar, projetar os dois quadris em direção ao solo e projetar o seu tronco para frente em direção às pernas. Você vai fazer a permanência que falamos, né, aproximadamente 2, 3 minutos, ou o tempo que o seu corpo permitir, for confortável. Você faz aí na sua casa, para um lado, depois para o outro. Então, ó, as duas pernas em 90 graus, projeta o quadril para frente da perna que está flexionada à frente do tronco e flexiona o tronco à frente, seja aqui o seu limite, seja aqui o seu limite, encontre aí hoje e permaneça. Após essa postura, nós vamos para o afundo e vamos fazer movimentos sincronizados com a respiração. Então, de joelhos, caso precise, dobre o seu tapetinho, coloca uma almofada, se vocês têm o joelho mais sensível, se incomoda e dói, tem problema no joelho também, coloca uma almofada para se proteger, tá? De joelhos, pé direito na frente, tenta manter o calcanhar na mesma linha do joelho e o movimento consiste em inspirando, você traz o tronco aqui para cima, expira, projeta o quadril em direção ao chão e leva o tronco à frente. Caso precise afastar o pé um pouquinho, afasta. A intenção é que você tente manter o máximo do seu joelho por cima do tornozelo, na perna da frente. Expira, solta o quadril em direção ao chão, respira. Permanece aqui um pouquinho. Se doer, der um desconforto, volta. Estica a perna, desce novamente. Você pode também fazer ciclos com a respiração. Expira, leva o quadril lá para trás, estica a perna direita à frente. Tenta tirar o pé do tapete, flexionar, deixar ele ativo. Talvez projetar o tronco um pouco para frente. Expira aqui, respira um pouco. Inspira, leva o tronco à frente, o quadril em direção ao chão. E expira, volta o quadril atrás, estica a perna e desce o tronco à frente. Faça esses ciclos algumas vezes com os dois lados, com as duas pernas, tá? Primeiro levamos a perna direita, agora a gente pode fazer o mesmo exercício com a perna esquerda à frente. Respira. Pode pausar o vídeo e fazer no seu tempo. Percebe esse movimento, como ele libera. O quanto mais você conseguir trazer essas repetições e a permanência na postura, mais a gente acessa esses lugares no corpo, solta essas emoções guardadas. Lembra de sempre respirar profundo e consciente. Na próxima postura, nós vamos nos assentar, unindo sola do pé com sola do pé. Aqui você pode encontrar a distância que for melhor e confortável para o teu corpo. Eu dou uma dica de medida de 2 palmos de distância entre o quadril e os pés. Essa postura fica um pouco mais afastada, é um pouco mais confortável. Mas, caso à medida do tempo que você for fazendo a postura, ou se você já tiver uma boa mobilidade aqui dessa região dos quadris, pode afastar o quanto for confortável e que os seus joelhos não subam muito, tá? Então, pés unidos, faz essa medida, entrelaça os dedos das mãos lá nos seus pés, abre o peito, tenta projetar o seu umbigo em direção ao pé aqui na frente, traz o tronco um pouquinho para frente. E inicialmente a gente vai fazer 2 movimentos aqui nessa postura da borboleta. A primeira consiste em unir com a respiração, tá? Inspira, vem trazendo o umbigo mais próximo às pernas, descendo um pouco o tronco à frente,
Abre o peito, abre as escápulas, afasta os ombros das orelhas. Inspira, enche o pulmão. E expirando, vai curvando as costas, leva o queixo no peito. Leva o quadril lá para trás. Inspira, vem à frente. Expira, curva lá atrás. Pode continuar esse ciclo no seu ritmo, no ritmo da sua respiração. Trazendo essa consciência aqui para esse movimento, essa abertura. Percebe o que acontece aqui nos seus quadris, nesse lugar onde os ossos da perna se encaixam com a sua bacia. Faça a quantidade de movimentos que você se sentir confortável. Fica aí o tempo que precisar. Caso queira parar, pausar o vídeo, depois voltar, tá? E o segundo movimento aqui na borboleta consiste em, com a coluna alinhada, projetando o umbigo em direção às pernas, os dedos entrelaçados aqui nos pés, cresce o topo da cabeça em direção ao teto, e aí o movimento com os joelhos em direção ao chão, como se fossem as asas de uma borboleta mesmo batendo, vai fazendo esse movimento leve. Respirando profundo, solta o ar. Fica aí um tempinho trazendo mobilidade, trazendo movimento para essa região. E como falamos no começo da prática, tenta perceber se surge algum sentimento, alguma sensação interna. E respira. Vai finalizando o movimento, sentindo a sua pelvis bem liberada, mais solta, com mais mobilidade. Finalizando, desliza as mãos lá na frente do tronco, leva o tronco para frente, para baixo e tenta trazer essa intenção dos seus joelhos pesarem lá em direção ao chão pela lateral, abrindo um pouquinho mais essa região do quadril. Então leva o tronco lá na frente, relaxa a cabeça, abre bem os joelhos e permanece aqui um tempo, trazendo toda a sua atenção para dentro do seu corpo, para o que acontece dentro dele. Se precisar parar o vídeo um pouco, permaneça aí. E a próxima postura, a gente se deita com as costas no chão, os pés tocando no chão, deita com as costas e traz os joelhos em direção ao tronco, abraça os joelhos, respira, permanece aqui um pouquinho, relaxando os ombros, percebe se os seus quadris e os ombros permanecem no chão, nessa postura. E aí sim, pode começar um leve balancinho, abraçando os joelhos. Vai movimentando o seu tronco para um lado e para o outro. Bem lentamente, massageando suas costas, sua lombar. Sente mesmo esse contato dessa sua região pélvica da lombar ali com o tapete. Vai respirando, relaxando. Tenta unir o movimento com a respiração. Inspira, vai para um lado. Expira, vai para o outro. Quase como um barquinho. Traz essa sensação de paz para dentro do seu corpo. Deixa o pescoço relaxado. Solta o entrelace das mãos. Continua unindo, que nem a gente fez sentado, mas agora deitada. Ou seja, une a sola do pé com a sola do pé e tenta trazer ela um pouco mais próximo ao seu tronco. Com as duas mãos você passa os braços na parte interna da sua coxa e pega por fora dos seus pés, pela lateral externa dos pés, próximo ao dedinho. Volta a cabeça para o chão, volta o tronco para o chão. E inspirando, vai projetando, subindo os calcanhares, projetando a sola dos pés lá para o teto.
Os joelhos automaticamente se projetam para a lateral do seu tronco, em direção ao chão. E obviamente que não vai encostar hoje, mas a intenção é essa, de puxar com os braços as suas pernas, de modo que os seus joelhos se aproximem do chão pela lateral dos quadris. E isso vai relaxando a pelve, relaxando a lombar, trabalhando esse músculo psoas, onde ficam guardadas as emoções reprimidas, nossas dores e traumas. Então deixe o seu corpo ceder, vai respirando. Caso queira e for confortável, pode fazer aquele balancinho também, levando o tronco para uma lateral e para outra, segurando os pés, fazendo o balancinho do barco. Percebe o que nas suas costas entra em contato com o chão, nesse balanço, e fica aí o tempo que achar necessário. A próxima postura, nós vamos nos deitar com as costas no chão, as pernas levemente abertas, as pernas esticadas no chão, deixe os pés pesarem em direção ao chão. Traga também as mãos ao lado do tronco, com as palmas para cima, repousadas no chão. E esse é o momento de você ajeitar aí todo o seu corpo, de maneira que ele possa ir cessando o movimento no plano físico e que você consiga trazer a sua atenção somente para a sua respiração e para tudo que acontece no interior do seu corpo, da pele para dentro. É o nosso momento de relaxamento, então solta o peso do corpo para o chão. Esse é um momento de relaxar sem resistência, somente presença, entrega, relaxamento. Vai tornando a sua respiração cada vez mais lenta e profunda. E a cada expiração, vai soltando mais o seu corpo, relaxando cada pedacinho. Quase como se entregasse mesmo o seu corpo à terra abaixo de você. Como se você estivesse derretendo no chão. Inspire. Permaneça nessa postura de relaxamento pelo tempo que sentir conforto, sentir necessário. Sempre respirando com consciência e buscando relaxar o seu corpo, mente e espírito. E quando se sentir pronta para voltar, para sair do relaxamento, vire-se de lado. Permaneça aqui um pouco, caso seja confortável, se acolha. Respira mais uma vez. E bem aos pouquinhos, vem empurrando o chão com as mãos para se sentar com as pernas cruzadas, da forma como começamos. Encontra um cruzar de pernas confortável. Alinha os ombros, a coluna. Pensa no fio que puxa o topo da cabeça em direção ao teto. Respira aqui por mais uns instantes. Percebe a diferença do seu estado mental, de tudo que foi movimentado no teu corpo, desde o início da prática até esse momento. E com essa sensação de leveza e de paz, traga as mãos unidas em frente ao peito
em um gesto de gratidão e saudação, aquilo que você considera superior, agradecendo a esse momento, dedicado a si, com tanto amor. E nos saudamos. Namastê. Espero que a prática seja muito proveitosa para vocês. Depois me contem no grupo, compartilhem como foi a experiência, como se sentiram, tá? Estou ansiosa para ouvi-las. Um beijo.